Exemplos. Primeiro exemplo, pessoal, eu vou considerar f de x igual a 1/4 x à quarta menos 2x ao cubo menos meio x ao quadrado mais 30 mais 10. Então esse aqui é o nosso gráfico da nossa função, pessoal. Então a gente consegue observar algumas propriedades. Então vamos seguir as etapas que a gente descreveu para poder ir discutindo. Então, pessoal, eu não vou estar escrevendo. Se vocês quiserem, consultem o livro aí. No exemplo 1, né, no primeiro exemplo aí, vocês vão obter toda a escrita. Eu vou falar seguindo cada etapa. Então a primeira etapa é construir o gráfico, a gente já tem construído. Segunda etapa, a gente quer encontrar o domínio da função. Então, o domínio da função é o que eu faço? Eu olho para o eixo x, onde que eu tenho valores de y. Né? Então, é como se eu passasse retas verticais aqui em cada valor de x. Então, ó, em cada valor de x aqui, a gente tem pontos do gráfico, pontos em azul. Tá? E se a gente continuar, continua aqui também. Tá? E como a função é um polinômio, é claro que o domínio é todo mundo. Né? Então, para encontrar o domínio, vamos observar o gráfico e constatar que estamos diante de uma função cujo domínio é formado por todos os números reais, conferindo com o fato de estarmos diante de uma função polinomial, como eu disse, né? Temos todos aqui, não tenho nenhum salto, nenhum ponto onde a função não está definida. Aqui tá, todo mundo está definido nesse intervalo que a gente desenhou aqui. A terceira etapa é encontrar o conjunto imagem, a variação no eixo y. Né? Então eu vou passando retas verticais aqui, quer dizer, horizontais, e vendo, ó, aqui essa reta encontra 2 pontos, aqui também 2 pontos, 2 pontos, né? Tem uma hora que a gente encontra até 4 pontos aqui, até essa altura. Ó. Daqui para baixo não encontra mais ninguém, então quer dizer que a imagem é de menos 30 para cima, certo? Então aí na terceira etapa é possível observar que o conjunto imagem está no intervalo de f de menos 2, né, que é o menos 30, né, até mais infinito. E podemos fazer o cálculo da imagem de menos 2 e confirmar que o resultado na verdade é menos 32. Aqui é um pouquinho mais abaixo, aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho mais abaixo do menos 30, né, é menos 32. Ok? Então a imagem é sempre, olha no eixo y. Tá? Depois, quarta etapa. A quarta etapa é analisar as raízes da função. É onde que ela passa pelo zero. Então tem uma raiz aqui próxima de menos 3 e uma raiz aqui próxima de 0. Okay? Posso então, ao observar os pontos em que a curva corta o eixo x, podemos afirmar que essa função tem duas raízes reais. De forma aproximada, podemos estimar os valores que x mais ou menos menos 0,3 e menos 3,1, mais ou menos, tá? Aproximado, porque a gente não pode só olhar o gráfico e saber dos valores exatos, tá bom? Tem essas aproximações. A quinta etapa é para analisar os pontos críticos e extremos da função. Então é só olhar onde a reta tangente é horizontal. Então temos aqui, opa, deu tangente. Então nesse ponto eu tenho reta tangente horizontal. O que mais? Aqui deu outra e aqui deu outra. Então quer dizer que x igual a menos 2, x igual a 3 e x igual a 5 são extremos da função, certo? Onde x igual a menos 2 é um mínimo local, x igual a 3 é um máximo local e x igual a 5 é um mínimo local, obviamente pelo gráfico, tá bom? Então é possível verificar a existência de 2 pontos mínimos locais e um ponto máximo local. A gente tem então que o ponto mínimo local é x igual a menos 2 e x igual a 5 e o máximo é x igual a 3. Beleza. Sexta etapa é analisar os intervalos de crescimento e decrescimento. Então a gente começa sempre do menos infinito para o mais infinito. Ó. Aí então a função decresce, decresce, decresce até aqui. Né? Então aqui é um intervalo de decrescimento, até menos 2. De menos 2 ela começa a crescer, crescer, crescer até 3. Né? Então nesse intervalo ela cresce. Depois do 3 ela começa a decrescer, decrescer até 5. E depois do 5 ela começa a crescer novamente. Então os intervalos de decrescimento é de menos infinito até menos 2, de 3 até 5, né? Esses dois intervalos.
E os de crescimento é de menos 2 a 3 e de 5 a mais infinito. Okay? Como temos aí no livro aí todos esses intervalos. Então, de menos infinito até menos 2 ela é decrescente, de menos 2 até 3 ela é crescente, de 3 até 5 decrescente, de 5 a mais infinito crescente. Então é bem fácil da gente verificar, viu, pessoal? A sétima etapa é discutir a concavidade da função e a existência de pontos de inflexão. Então vamos lá. Então aqui, ó, concavidade para... se eu passo reta tangente, está tudo do mesmo lado, né? Concavidade para cima, para cima, para cima, para cima. Aqui a gente tem já uma mudança. Por aqui a gente tem uma mudança de concavidade. A gente tinha concavidade para cima, passou concavidade para baixo. Em torno aqui do 1, do 2, tem algum ponto de inflexão aqui, né? Porque aí eu tenho concavidade para baixo, aí nesse ponto aqui eu tenho uma mudança também, aqui em x igual a 4 eu tenho outra mudança e concavidade para cima. Então concavidade para cima, de menos infinito até aqui um ponto entre 1 e 2, aqui, entre 0 e 2. Depois concavidade para baixo, desse mesmo ponto até 4. E concavidade para cima novamente, de 4 para cima, né? Então a sétima etapa, então podemos observar que a função tem concavidade distinta em diferentes intervalos, apresentando 2 pontos de inflexão, né? As abscissas desses pontos estão próximas de 0 e de 4, né? Então aqui está bem próximo, está próximo de 0, né? Entre 0 aqui, 1, 2, né? Porque no meu desenho aqui ficou meio difícil de saber. Ali no desenho também não ficou tão preciso. Ali na figura do livro também não está tão preciso. Mas é próximo de 0 e é próximo de 4 também. Que aqui, por aqui mais ou menos que ele troca de concavidade. Delimitando os intervalos de concavidade inicialmente para cima e posteriormente para baixo e finalmente para cima novamente. Ok? Então dessa forma a gente conseguiu fazer todas essas leituras. Bom, pessoal, fica então de exercício para vocês lerem, né? Tentarem analisar aí os exemplos 2 e 3 do livro, tá? Eu não vou fazer, porque é só olhar no gráfico e tentar tirar essas informações do gráfico, né? Então, façam o seguinte, né? Abram lá a figura, olhem nas etapas e tentem vocês mesmos tirar essas informações, tirar essas conclusões olhando para esse gráfico, tá bom? E aí você olha na resposta ali na etapa onde o livro está falando qual é a informação tirada, tá bom? Então fica esses dois como exercício para vocês praticarem, né? Que é só leitura, né? Construir o gráfico, a gente tem que descobrir todos esses valores. E aí, dado o gráfico, a gente consegue ler essas informações, né? Através desse esboço, ok? Só que são coisas que não são tão precisas, né? Analisando o gráfico. Quando a gente faz o esboço do gráfico, né? Para esboçar o gráfico, a gente tem que ser preciso. Em tal número, em tal valor de x que ela muda de concavidade, ela muda de sinal, tudo a gente tem que analisar precisamente. Então, x igual a 4 é x igual a 4. Agora aqui não, aqui a gente já tem ele montado. E aí a gente não sabe muito bem se esse ponto está mais para lá, mais para cá. Então as coisas são muito aproximadas, são mais imprecisas quando você já tem o gráfico e quer fazer alguma conclusão sobre ele, tá? Então é dessa forma que acontece. Então fica o exemplo 2 e 3 para vocês analisarem aí de exercício.